Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Olha só, segundo ano. Vamos lá, então. Criação, retomar os exercícios? Ítalo, seu microfone está ligado. Vamos lá, galera. Bom dia. Um minuto para vocês aí nesse exercício, para a gente poder começar a fazer, eu poder fazer ele com vocês, tá ok? Vamos lá. Tá travando sua internet aí. A minha, então. Esse concurso é de cadeia aberta? Sim. Então, precisam ver. Tá travando sua internet aí. A partir dessa aula, sim, é dizer 1,2 de glória. Oi, fala aí. Qual que é o nome desse? A partir Ítalo, é comigo? trans 1,2 de glória. Então, compostos de cadeias Tá mudo agora? Não, tá falhando sua voz. Apresentam isomeria de aumento de resistência. E eu preciso dizer se eu estou falando do isômero cis ou do isômero trans. Continuando nesse composto aí, que é o mais clássico de todos. Ítalo, seu áudio. A fórmula molecular está aqui. São compostos. O que tem meu áudio? Tá na minha aula. Eu estou ouvindo a aula do Flávio. Eu sei, eu tô falando que sua voz. Vamos lá, então, galera. Um minuto para vocês. E aí, pessoal, melhorou a internet? Estão me vendo melhor agora? Está funcionando? Conversa comigo no chat. Vamos lá, então, galera. Vamos fazer esse exercício aqui. Um bloco de gelo em fusão
Faça uma cavidade onde são colocados 80 gramas de um metal de calor específico 0,03 cal por grama grau Celsius a 200 graus Celsius. Calcule a massa de água que se forma até o equilíbrio térmico. O calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grama. Então, vamos lá. Se o bloco de gelo está em fusão, quer dizer que ele já está na temperatura de derretimento. Então, nós estamos trabalhando aqui com um bloco de gelo. Nós estamos aqui com ele, né? Ele já está aqui a 0 graus Celsius. Ou seja, meu gelo está em fusão. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? A quantidade de calor trocada por esse metal vai ser a quantidade de calor que vai ser utilizada para poder derreter essa massa de água. Então, veja bem, o meu metal, esse metal que ele fala aqui para mim, ó, deixa eu sublinhar ele aqui. Esse metal, ele vai sair da temperatura esse metal, ele sai da temperatura 200 graus Celsius e vai para a temperatura final 0 graus Celsius, porque ele não vai derreter todo o gelo. Ele não tem calor suficiente para poder esquentar esse gelo derretido, essa massa de água que derrete. Não é isso? E o próprio desenho aqui do lado mostra que vai entrar em equilíbrio térmico em 0 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que esse metal vai liberar, então, Q igual a MC delta θ, eu sei que vale Q igual a massa do metal, 80, calor específico do metal, 0,03, variação de temperatura do metal, menos 200, que é final menos inicial. Então, essa minha quantidade de calor é igual a 200 vezes 0,03 vezes 80. 200 vezes 0,03 vezes 200 vezes 80. Vezes 0,03 vezes 80, 480 calorias. Então, esse metal, ele vai perder 480 calorias. O perder está sendo representado pelo menos. Por quem? Pelo menos. E quem vai absorver esse calor? É o gelo. Q é igual a quem? M vezes L. Essa quantidade de calor que ele vai absorver, que é esse 480, ele vai absorver, então ele absorve, então é positivo, vai derreter uma massa desse gelo. Quanto vale o meu calor latente de fusão? 80. Então, quem é a minha massa? 480 por 80, 48 por 6. Eu detesto que eu vou fazer isso, eu pego e falo a resposta, né? Seis gramas. Certinho? Então, pessoal, presta atenção que eu vou falar para vocês. Observe que eu fiz esse aqui de uma maneira um pouquinho diferente do que eu estou habituado a fazer. Geralmente eu gosto de fazer assim, olha só. Princípio da conservação da energia, da quantidade de calor. Lembra disso? Q1 mais quem? Q2 é igual a 0. Olha quem está aqui comigo aqui. Q1 mais Q2 igual a 0. Eu fiz separado apenas para vocês poderem entender o seguinte. Um corpo está cedendo calor e o outro corpo está fazendo o quê? Absorvendo calor.
O metal que está aquecido, que está a 200 graus Celsius, ele cede calor para o gelo absorver. Então, a quantidade de calor que o metal cede é a mesma quantidade de calor que o gelo absorve. Entendeu? Então, quando eu faço separado assim, é uma outra estratégia, uma outra maneira. Que nada mais é do que Q1 mais Q2 igual a zero. Um cede e o outro absorve. Tranquilo? Conversa comigo. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Beleza, 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 beleza. Vocês acertaram? Muita gente acertou? Fico feliz. Satisfação, satisfação. É assim mesmo, galera. É exatamente isso aí. Eu só tenho um tipo de pessoa que tem dúvida. Aquela que estuda, aquela que está buscando, aquela que está trilhando o caminho. Entendeu o que eu quero dizer, crianças? A próxima questão. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone aí? Não, foi só um acidente, né? Olha só, a próxima questão, turminha, ela é um desafio. Ela é muito boa mesmo. Quebrem a cabeça nessa questão. Esse é o tipo de questão, se estivesse em sala de aula, eu falaria, valendo meio ponto, valendo HQ, valendo chocolate, de tão boa que ela é. E não é difícil. Só que ela rompe com o senso comum. Tá ok? 1 minuto para vocês. E quem já resolver, manda a resposta para mim aqui no chat. Por gentileza. Vamos lá? Estou guardando respostas. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Alguém viu uma solução para o problema? O que esse problema traz para nós de diferente? Vamos ler? Para aquecer a quantidade de massa de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação do seu calor específico em função da temperatura está indicada no gráfico. Vamos ver aqui respostas. Ótima. Bruna, você teve a dúvida no ponto crucial. É esse o momento, é essa dúvida que eu esperava que alguém me perguntasse. Qual calor específico eu vou usar? Tá aí, hein? Então, Bruna, esse é o segredo dessa questão. Esse é o segredo dessa questão. Até então, nós estamos trabalhando com faixa de temperatura em que o calor específico se mantém constante. Você vai observar que questões de vestibulares com um pouco mais de rigor na escrita da física,
ele vai falar assim para vocês, ó, ele fala assim: para essa faixa de temperatura, o calor específico é. Ou ainda, de uma maneira um pouco mais assim, mais trabalhada, vai falar assim: meu calor específico médio para essa taxa, para essa faixa de temperatura é tal valor. Observa que eu tenho um calor específico variando. Putz, Alain, mas como assim calor específico variando? O calor específico é a função da temperatura, da variação de temperatura, da faixa da temperatura que a minha matéria está sendo submetida. Então, como que eu vou sair dessa sinuca de bico? Observa, ó, poucos livros trazem questões envolvendo isso aqui. Ó. O livro do Ramalho traz questão envolvendo isso. Essa questão é de vestibular, eu não lembro de qual vestibular que ela é, mas ele é de vestibular. E um tipo de questão desse, em qualquer prova, eu te garanto que mais de 90% do aluno vai empacar. Por isso que eu coloquei, justamente para a gente poder discutir. Tá, vamos lá. Eu vou dar só uma dica para vocês pensarem um pouco mais, então, para quem está pedindo mais tempo. Pensa na área. O que a área dessa figura traduz para a gente? O que a área do calor específico pela variação da temperatura traduz para nós? Olha que interessante, Gabriel. Muito interessante isso que você escreveu. Calcograma. Será que é isso? Muito bem, Gabriel. Você enxergou, começou a enxergar a solução desse desafio. Vamos lá, então, galera, agora é comigo. Já deu um tempinho para vocês pensarem. Muita gente participou aqui, mandando sugestões, conversando, propondo respostas. Vamos lá, então. Deixa comigo aqui agora. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Solta a caneta, se ajeita aí na cadeira, arruma o cabelo, toma um gole de café e olha aqui. Eu estou trabalhando com aquecimento de uma substância. Quando eu trabalho com aquecimento, ou seja, não estou mudando de estado físico, eu trabalho com essa equação aqui, ó. Q igual a MC delta θ. É o famoso Q macete. Lembra disso? Ok. Vamos fazer um gráfico disso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui pra gente, ó. Vou fazer deixa eu mudar a cor, eu vou fazer um eixo aqui bonitinho. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Quantidade de calor. Não, calor específico. Calor específico. Cal por grama graus Celsius. Temperatura. Graus Celsius. Vamos entender um negócio aqui, meu segundo ano? Meu segundo ano predileto do centro? Olha só. Vamos imaginar um calor específico constante. Vamos entender um negócio aqui. Nessa faixa de temperatura. Tem alguém com o microfone aberto. Nessa faixa de temperatura. Segundo ano, eu preciso que você perceba um negócio importantíssimo que eu vou falar para vocês. O que vale
para uma função constante, nesse caso aqui, ó, para um gráfico onde o calor específico é constante, vale para um gráfico com calor específico variável. O que eu quero falar para você é o seguinte, a propriedade que eu usar nesse gráfico aqui, nesse aqui, ele vale para esse aqui. Tá certo? Porque não deixou de ser o mesmo gráfico, ó, os mesmos eixos. Entende o que eu quero dizer? E quando eu vou buscar propriedades em gráfico, eu uso duas. Ou é tangente ou é área. Tá certo? Nesse caso, como eu peguei o caso mais simples de calor específico, que é um calor específico constante, não tem sentido eu falar de tangente. Concorda comigo? Então, o que essa área dessa curva me dá? O que essa área dá para mim? Vamos calcular a área? A área é base vezes altura. Então, minha área é calor específico vezes variação de temperatura. O que seria? Olha para a equação aqui agora. Deixa eu reescrever ela aqui para a gente poder discutir melhor. Eu não sei que Q é igual a MC delta teta. O que seria calor específico vezes variação de temperatura? Quantidade de calor. A massa está multiplicando, passa dividindo. Quantidade de calor sobre a massa. Ah, caramba! Então você está me falando, professor? É exatamente isso que você está pensando. Que a área ela é numericamente igual à quantidade de calor sobre a massa. Olha que interessante aí, que a massa me deu a quantidade de calor, eu consigo encontrar. Então, o que você vai fazer nessa questão? Você vai calcular a área do primeiro, a área do segundo, somar. E essas duas áreas é igual a quantidade de calor sobre a massa. Pode fazer. E eu quero o gabarito. Entendeu? Porque eu falei que essa não é uma questão simples. Não é uma questão que envolve um conteúdo raso, envolve uma grande interpretação de propriedades. É por isso. Fizeram? Quanto deu a área do primeiro? Deixa eu ver aqui as respostas. Gabriel, dá uma olhada nas suas contas, por favor. Por gentileza, dá uma olhada nas suas contas. Muito bem, Jéssica. Muito bem. Certinho, Jéssica. Parabéns. Muito bom mesmo. Então, vem comigo aqui. A área do primeiro. Não é um trapézio? Como que eu calculo a área do trapézio? Base maior, base menor, vezes altura, sobre 2. Base maior, 0,25. Base menor, 0,2. Altura, 20 sobre 2. Área 1.
0,45 vezes 10. Área 1, 4,5 unidades de área. Vamos calcular a área 2. Vou fazer com outra cor aqui para destacar, para você melhorar seus estudos. Área 2. É um retângulo? Então, é a base, 60 menos 20. É 40. E a altura é quanto? 0,25. Então, a área 2 é base, vezes altura. Área 2, 40 vezes 0,25, 10 unidades de área. Então, quem é minha área total? Área total é A1 mais A2, ficou feio. Área 1 mais área 2, 10 mais 4,5, 14,5 unidades de área. Nós vimos que a área, que a quantidade de calor, que a área é numericamente igual à quantidade de calor sobre a massa. Então, a minha área, que é 14,5, vezes a massa, é igual à quantidade de calor. Então, minha massa é igual à quantidade de calor, ele me deu que é 1.450, que divide 14,5. Olha só que interessante. Você acha que essa questão, que esses dados foram montados de maneira aleatória? Foi montado de qualquer maneira? Não foi, né, turminha? Claro que não. Olha que resultado bonito, olha que resultado interessante. 100 gramas. Resposta, letra B. Tem um monte de gente que mandou comentário aqui, deixa eu ver o que é. Não consegui responder porque eu estava concentrado aqui na questão. Pois então, Luísa, dar perto é uma coisa, bater é outra. Entendeu? Tem que tomar. Veja bem, a questão foi montada para dar exatamente 100. Então, vamos rever o que você fez, ver se trabalhar essa parte aí onde perdeu uma ou duas variáveis, onde você se desconcentrou, perdeu a atenção, para você não repetir esse erro, para você crescer em cima dele, entendeu? Faz parte do processo. Professor, eu tinha usado a fórmula para os dois casos. Daí ficou... agora que eu vi que você tinha escrito, Luísa, desculpa. Você não poderia usar, porque aqui é com calor específico é variável. Tá certo? Babá. Pois então, essa é a questão. O diferencial dessa questão é apresentar para você a importância do conhecimento de gráfico. Quem foi aluno meu no primeiro ano vai lembrar, vou falar para vocês, da importância do domínio da interpretação de um gráfico. Tá certo? Fundamental, fundamental. Mais alguma pergunta? Posso passar mais um para vocês se divertirem? Crianças, eu preciso que vocês refaçam essas questões. Essa em especial com muito carinho, tá certo? Para você triunfar nessa matéria. Agora, vamos lá então. Esse aqui é muito bom, da FUVEST, 2019. Leia a questão, tira os dados.
Olha só para essa questãozinha aqui. Deixa eu orientar vocês nela. Uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Então, pensa comigo aqui, segundo ano. Eu não sei o que vai acontecer. Você concorda? Eu tenho que analisar todas as possibilidades. Mas como que eu analiso todas as possibilidades? Primeiramente, você vai pensar assim, qual que é a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo? Será que essa água que foi colocada a 30 graus Celsius consegue ter energia suficiente para derreter toda essa massa de gelo? O que eu quero falar é o seguinte, ó. Eu fiz uns eixos aqui para você poder entender melhor. Olha só. Aqui, ó, eu vou chamar esse eixo aqui, ó, de quantidade de calor, não, de temperatura, e esse eixo aqui de quantidade de calor. Quando eu faço esse eixo assim, eu faço isso aqui, eu estou analisando o seguinte, será que eu estou saindo de 30 graus Celsius, eu consigo ceder calor até chegar no zero, toda essa minha água começar a congelar aqui, ó, aqui é mudança de estado físico, e eu congelo parte dessa água. Será que esse gelo, esses 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, consegue congelar parte dessa água? Eu não sei. Será que a quantidade de calor é suficiente para eu poder derreter parte do gelo, esquentar a água que surgiu dele? Não sei também. Então, olha só, o que nós temos que fazer? Está vendo esses gráficos que eu mostrei para vocês? Esses gráficos aqui, crianças, é só para ilustrar as possibilidades que pode acontecer. Existem mais possibilidades. O que eu quero que você pense nessa questão? Porque não vai dar tempo para fazer, falta pouco mais de 1 minuto para encerrar a aula. Eu quero que você analise, olha o que eu vou falar. Qual a máxima quantidade de calor que essa água pode ceder e qual que é a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo. Se essa água ceder mais calor do que o gelo precisa para derreter, todo o gelo derrete. Entendeu isso? E o restante do calor é utilizado para aquecer a água. Tá certo? Então, eu quero que vocês pensem nessa questão. Leia, é uma boa questão, é uma questão quase que eu chamo ela de um desafio. É uma questão onde você tem que estar dominando todas as etapas das trocas de calor para poder ter sucesso nela. Tá certo? Bom, olha só. Essa semana é a semana do Orgulho Nerd, não é isso? Eu vou encerrar essa aula de hoje com vocês com uma pequena frase do tio Ben para o Peter Parker, que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O seu poder é o estudo que você está absorvendo, é o estudo que você está acessando, é todas essas informações e esse conhecimento que você está trazendo para a sua vida, que você possa utilizar esse conhecimento para elevar as outras pessoas, para construir um mundo melhor. Que o conhecimento que você adquire seja embasado junto com o seu desenvolvimento moral. Diz alguns livros que o homem tem 2 asas, a asa do intelecto e a asa do moral. Para ele poder alçar voos, as 2 asas têm que estar bem desenvolvidas. Então, desenvolva o seu lado intelectual cada vez mais, juntamente com o seu lado moral, para que o seu conhecimento sempre faça diferença na vida de outras pessoas, tá certo? Vou me despedindo de vocês aqui. Ítalo, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela parceria mais uma vez, tá certo? Falou, garoto. Falou, vida longa e próspera a todos. Deixa eu correr atrás, ver se eu resolvo meus problemas de TI, tá certo? Valeu, tamo junto. Vai lá, vai lá. Ó, Ítalo, assim que resolver, eu subo as aulas, tá? Tô devendo aula pra caramba. Algum problema?